Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva o seu coração neste momento e que a palavra de Deus ilumine profundamente o seu entendimento. Meus amados irmãos, está fazendo um calorão aqui onde eu estou e eu não consegui gravar esse vídeo sem ligar o ar-condicionado, não. Então, se os irmãos estiverem escutando um barulhinho aí do ar-condicionado, não se incomodem não, porque com esse calorão não está tendo jeito não. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos meditar sobre uma verdade gloriosa e essencial para a vida da igreja. O Espírito Santo distribui dons soberanamente segundo a sua perfeita vontade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, humildade e gratidão. Reconhecemos que dependemos completamente de Ti. Abre, querido Senhor, o nosso entendimento espiritual, fortalece a nossa fé e ensina-nos a compreender a obra do Teu Espírito Santo em nossa vida. Que esta palavra produza edificação, maturidade e crescimento espiritual em nós. É o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Amados, vamos à leitura da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Diz assim as Escrituras Sagradas: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluias! Amados, esse versículo ele revela uma das verdades mais importantes sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. O apóstolo Paulo ele nos ensina que os dons espirituais não são resultado da vontade humana, nem da capacidade pessoal, nem do esforço próprio. Eles são distribuídos pelo Espírito Santo segundo sua soberania. A palavra diz que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Isso significa que a origem de todos os dons espirituais é o Espírito Santo. Não existem dons independentes de Deus. Não existem dons que nascem do homem. Todo dom verdadeiro tem origem no Espírito Santo. Isso nos ensina que o poder espiritual não pertence ao homem, pertence a Deus. O Espírito Santo é quem opera, quem capacita, quem distribui e quem usa cada servo conforme o propósito divino. O texto continua dizendo que ele reparte particularmente a cada um. Isso revela que Deus conhece cada pessoa individualmente. O Espírito Santo não distribui dons de forma aleatória, mas de forma pessoal. Ele conhece nossa estrutura, nosso chamado, nossa missão e o nosso propósito. Isso significa que cada cristão tem valor no corpo de Cristo. Nenhum cristão é inútil. Nenhum cristão é esquecido. Nenhum cristão é irrelevante. Amados irmãos, o Espírito Santo distribui dons a cada um conforme o plano perfeito de nosso Deus. A parte final do versículo é profundamente reveladora, como quer. Isso mostra a soberania absoluta do Espírito Santo. Ele distribui conforme a sua vontade, ele escolhe conforme a sua soberania, ele opera conforme seu propósito eterno.
O Espírito, ele não depende da aprovação humana, ele não segue preferências pessoais, ele age segundo a vontade perfeita de Deus. Isso nos ensina uma lição espiritual muito importante. Os dons não são troféus espirituais, são ferramentas para servir. O dom não é sinal de superioridade, é sinal de responsabilidade. O Espírito Santo não distribui dons para exaltação pessoal, mas para edificação da igreja. Aplicando esta verdade para nossas vidas, entendemos que devemos valorizar aquilo que Deus nos deu. Não devemos comparar nosso chamado com o chamado dos outros. Não devemos desejar o lugar de outros. Devemos ser fiéis naquilo que o Espírito Santo nos confiou. O Espírito Santo sabe exatamente onde cada dom deve atuar. Ele não comete erros. Ele não distribui dons sem propósito. Ele não capacita sem direção. Cada dom tem uma função no corpo de Cristo. Assim como o corpo humano possui diferentes membros com diferentes funções, a igreja possui diferentes dons com diferentes propósitos. Uns são chamados para ensinar. Esse é o dom que eu pessoalmente recebi do Senhor. Ele me confiou este dom de ensinar a sua palavra aos irmãos. Outros para servir, outros para evangelizar, outros para interceder, outros para liderar. Mas todos são usados pelo mesmo Espírito de Deus. Isso também nos ensina que dependemos do Espírito Santo diariamente. O dom não funciona sem a presença do Espírito Santo. O chamado não se sustenta sem a ação do Espírito Santo. O ministério não permanece sem a direção do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não é o homem que sustenta o dom, é o Espírito que sustenta o homem. No dia a dia, essa verdade nos chama à humildade. Tudo que temos veio de Deus, tudo que somos veio de Deus, tudo que fazemos depende de Deus. Talvez você já tenha se perguntado qual é o papel na obra de Deus. Talvez você já tenha sentido que poderia fazer mais ou que não tem capacidade suficiente. Mas hoje o Espírito Santo te lembra, ele é quem capacita, ele é quem distribui, ele é quem usa. Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados. Façam uma reflexão, meus irmãos. Façam uma reflexão sincera. Temos permitido que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas? Temos buscado comunhão com Ele? Temos usado os dons que Ele nos deu? O Espírito Santo continua operando hoje. Ele continua chamando, Ele continua capacitando, Ele continua distribuindo dons para a edificação da igreja. Feche os seus olhos por um instante e agradeça ao Espírito Santo por sua presença em sua vida. Aleluias! Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos porque Tu és aquele que opera em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor distribui dons segundo a Tua vontade, que é perfeita. Ajuda-nos a ser fiéis, humildes, obedientes ao Teu chamado. Capacita-nos para cumprir o propósito que o Senhor tem, que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. É o nosso clamor, é a nossa oração.
no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração ao longo desse dia. O Espírito Santo distribui os dons soberanamente e cada vida tem um propósito no seu plano. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo no seu status de WhatsApp para fazer a obra do Senhor juntamente comigo. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo me permitir gravar.